Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula de matemática. Gente, como vocês estão vendo aí na aula de hoje, eu vou fazer a correção da avaliação que eu passei para vocês, certo? Essa é a primeira avaliação, tá? Então olha aí, ó, correção da avaliação diagnóstica, beleza? Por que eu estou falando que é a primeira avaliação? Porque lembra que eu passei a segunda avaliação, né? Para quem não atingiu a nota na primeira, ou para quem não fez. Então eu fiz duas avaliações, tá? Então eu vou fazer a correção dessa primeira. Posteriormente, eu faço a correção da segunda, beleza? Então vamos lá. Tentar falar um pouco rápido para não comer muito tempo e o vídeo não ficar longo, beleza? Primeiro diz assim, ó. Escolha qual das alternativas correspondem às letras A, B e C da equação x ao quadrado mais 9x mais 8 igual a zero. Aí lembra que esse assunto aqui é assunto de equação do segundo grau. E, gente, nós precisamos observar os coeficientes da equação, não é? Os números que estão junto da variável. Então, lembra que o número que fica junto da variável x² é chamado de coeficiente A. O número que fica junto do x elevado a 1 é chamado de coeficiente B. E o termo independente que não tem x junto é chamado de C, né? Então, lembra que na forma geral, uma equação do segundo grau é escrita dessa forma. ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Bem simples, lembra aí. Então, a equação do segundo grau, na forma geral, sempre vai ser escrita dessa forma. Eu só preciso observar nessa equação que está dando na questão, qual é o número aqui que está junto do x², que aí vai ser o coeficiente A. Observa que o número que está junto do x², aqui ó, não aparece nada, né? Isso significa que é 1. Ali eu tenho 1x², não é? Então, isso significa que o A é 1. Então, olha só, eu tenho na letra A, na letra B e na letra E, o A sendo 1. Então, vai ser uma dessas três alternativas. Já a letra C e a letra D não vai ser resposta, não é? Essas duas aqui, ó. Não é a nossa resposta. Porque está dizendo que o A é menos 1 e aqui está dizendo que o A é 2. Beleza? Observando o termo B agora. Observa que B aqui ó, é o 9. É o número que está junto do x elevado a 1. Né? Então, observa que B é 9. A única alternativa que tem o B igual a 9 é a alternativa letra E. Olha só, o A é 1 e o B é 9. As outras duas lá de cima, ó, a letra A e a letra B, está dizendo que o B é 2 e 5. Então, está errado. Então, já dá aí para determinar qual vai ser a nossa resposta, né? A resposta vai ser a letra E. Beleza? O A é 1, o B é 9 e o C, que é o termo independente, vai ser 8. Tranquilo? Só isso. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó. A equação x² menos x menos 30 igual a zero apresenta duas raízes iguais a quanto? Então, nessa questão aí, é só para determinar quais são as raízes dessa equação do segundo grau, não é? Só para dizer quem é x1 e x2. Então, nós vamos ter que determinar, temos que achar esses valores, certo? Lembra lá, gente, eu posso resolver através da fórmula de Bhaskara, não é? Primeiro eu acho o delta, que é o discriminante da equação, para depois achar o valor de x. Ou eu posso fazer por soma e produto, né? Soma e produto. Lembra, dois números que somado dá menos 1 aqui nesse caso, e que multiplicado vai dar menos 30. Então já dá para perceber ali ó, que vai ser 5 e 6, né? Porque aí nesse caso não vai ser 5 e 6 positivo. Um pode ser positivo, outro negativo, tá? Ou 6 é positivo e o 5 é negativo, ou 6 é negativo e o 5 é positivo, tá? Por que eu estou dizendo que é 5 e 6? Porque se eu somar 5 mais 6, nesse caso, se os dois fossem positivos, daria 11 a resposta, não é? Mas se eu trocar o sinal de um dos dois números, eu ia ficar com, por exemplo, 5 menos 6. 5 menos 6 dá menos 1. Observa que o B aqui é 1, né? 1 negativo. Ou poderia ser menos 6, quer dizer, 6 menos 5, né? Que 6 menos 5 dá 1 positivo, tá? E se eu multiplicasse 6 vezes 5, dá o quê? Não dá 30? Então, a soma dá o termo B e a multiplicação dá o termo C, certo? Soma e produto. Mas aqui eu vou resolver através de fórmula de Bhaskara, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que achar é o quê? Delta, não é? Lembra que delta é B ao quadrado menos 4AC. Eu só preciso observar na equação quem é B, quem é A e quem é C. Olha que B vai ser menos 1, né? Que é o número que está junto do x elevado a 1. Então, aqui fica menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Observa que o A é 1.
e o C é menos 30. Substituindo os valores vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Resolvendo aqui, eu vou ter menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Aqui, se eu multiplicar menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 30 vai dar positivo, né? E 30 vezes 4 vai dar 120. Então, fica 120 positivo. Então, aqui é 1 positivo mais 120. E se eu somar, dá 121. Olha aqui, ó. O delta vale 121. Aí agora eu pego e substituo na fórmula de Bhaskara. Lembra que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Substitui o valor de b. Olha que b é menos 1. A gente observa só, o b é negativo, né? Menos 1. Aí eu tenho esse menos aqui da fórmula. Observa que vai ficar menos 1, né? Tem um jogo de sinal aqui, ó. Menos 1 vai dar um positivo. Aí aqui na resposta eu já coloquei um positivo, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 121, que é o delta, sobre 2 vezes a. Observa que o a é 1. Então fica 2 vezes 1, que vai dar 2, tá? Então, beleza. Tira a raiz quadrada aqui de 121, vai dar 11. E como eu falei já, 2 vezes 1 dá 2. Então vai ficar assim, ó. X é igual a 1 mais ou menos 11 sobre 2, tá? Lembra que eu vou ter duas respostas, duas raízes. Eu vou ter uma raiz para o 11 positivo e eu vou ter uma raiz, né, que é o resultado, para o 11 negativo. Se eu pegar o 11 positivo primeiro, vai ficar o seguinte, ó, chamado de x', tá? x1. 1 mais 11 vai dar 12, então fica 12 dividido para 2, né? Lembra que essa barrazinha aqui representando divisão. Então, 12 dividido para 2 dá o quê? 6. Pegando 11 negativo, 1 menos 11 vai dar menos 10, fica menos 10 sobre 2, que dá menos 5. Pronto, achei a resposta. x1 vai ser 6 e x2 vai ser menos 5. Beleza? Aí eu olho ali nas alternativas, qual é a resposta? A resposta vai ser a letra C. 6 e menos 5. Tá? Beleza, gente. Então vamos para a próxima questão. Na próxima diz o seguinte, ó. Sabendo que A e B são as raízes da equação 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0, o valor de A menos B é... Então, olha só. Sabendo que A e B são as raízes da equação, tá? Gente, não é que A vai ser 3 e B vai ser menos 4. Porque esse A e B aqui são as raízes da equação, são os resultados. Isso significa que é o x1 e o x2, certo? Isso é justamente para confundir um pouquinho, tá? Então, precisa achar quais são as raízes para depois fazer A menos B, certo? Então, vamos lá. Eu vou resolver através da fórmula de Bhaskara de novo, tá? Novamente. Então, olha só. Primeiro eu acho o delta. Lembra que a fórmula é essa. Olha que B vai ser menos 4, né? Olha lá em cima, menos 4. Então, fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 3, que é o A, vezes 1, que é o C. Tranquilo? Aí fica menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Fica 16 menos 12, que dá 4. Olha só, o valor de delta é 4, beleza? Achando o valor de x agora, substituir aqui na fórmula de Bhaskara. Olha que vai ficar menos 4, né? Porque o b é menos 4, então fica menos 4, que dá 4 positivo, faz jogo de sinal. Mais ou menos a raiz de 4, que é delta, né? Raiz de 4 aqui. Olha só que aqui na resposta eu já botei a raiz direto, tá? A raiz quadrada de 4 é quanto? É 2, aí já botei 2 aqui, beleza? Embaixo vai ficar 2 vezes A, que é 3. 2 vezes 3 dá 6. Então eu fiz a resposta aqui mais direto, para não demorar muito. Aí eu vou pegar o 2 positivo e o 2 negativo. Se eu pegar o 2 positivo, vai ficar 4 mais 2 dá 6. Então fica 6 dividido para 6, que dá 1. Beleza? Achei a primeira resposta. E a segunda resposta, pegando o 2 negativo, vai ficar 4 menos 2, que dá 2, sobre 6. Aí aqui, ó, essa é uma fração, uma divisão que não é exata, né? Vai dar um número irracional. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei essa fração e simplifiquei. 2/6 é a mesma coisa que 1/3. Beleza? Simplifica por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar 1 sobre 3. Tranquilo? Aí, beleza. Se eu chamar esse 1 aqui de A, o A vale 1. Beleza? E o B vale menos não, desculpa, 1/3.
Se eu quero calcular quanto é A menos B, então vou ter que fazer 1 menos 1/3, não é? Eu tenho que calcular isso. 1 menos 1/3. Está aqui embaixo, ó. 1 menos 1/3. E se eu calcular isso, como é que calcula, gente? Lembra aí, subtração de fração com denominador diferente. Se os denominadores são diferentes, eu tenho que achar o denominador comum, não é? E lembra que para mim achar o denominador comum, eu teria que fatorar, fazer o MMC. Só que observa que eu só tenho um denominador que é o 3, o outro aqui é 1, aqui embaixo. Então, o denominador comum vai ser o próprio 3, não é? Lembra? Eu pego o denominador comum que eu achei, divide pelo que tinha. Então, lembra que aqui embaixo é 1, então fica 3 dividido para 1 dá 3, e multiplica pelo numerador, que é o número de cima. 3 vezes 1 dá 3. Então, vai ficar 3 menos 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 3 menos 1 sobre 3. Se eu subtrair ali, vai dar 2, então fica 2 sobre 3, 2/3, certo? Então, observa que a resposta vai ser a letra D. Tranquilo? Próxima questão. Diz assim, ó, uma praça representada na figura abaixo apresenta um formato retangular e sua área é igual a 20.000 metros quadrados. Sabendo que o comprimento corresponde ao dobro da sua altura, então podemos dizer que suas dimensões medem respectivamente quanto? Então, olha que tem a figurazinha aqui, ó, esse retângulo. Gente, observa que o comprimento desse retângulo, o comprimento da praça, equivale a 2x, tá? E a altura, que seria a largura aqui, ó, equivale a x. Por quê? Porque na questão está dizendo que o comprimento é o dobro da altura, né? Se a altura mede x, o comprimento vai ser 2x. Beleza, com isso é para determinar quanto equivale o comprimento e quanto equivale a altura, certo? Observa, gente, que a área desse retângulo, dessa praça, é 20.000 metros quadrados. Essa informação eu vou ter que utilizar. Agora, eu penso o seguinte, se eu fosse calcular a área desse retângulo, como é que eu calculo a área de retângulo? Não é só pegar comprimento vezes largura, não é? Aqui eu só pegar 2x vezes x, né? Comprimento vezes largura, que nesse caso aqui é a altura, tá? É só fazer essa multiplicação, que aí eu determino a área. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, se eu pegar 2x vezes x, né? Comprimento vezes largura, isso aqui vai ser a mesma coisa que 20.000 metros quadrados, né? 20.000. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado, beleza? Então, fica 2x ao quadrado igual a 20.000. Pega esse 2 aqui que está multiplicando no primeiro membro, joga para o segundo dividindo. Então, vai ficar 20.000 dividido para 2. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 10.000. Aí, agora eu pego o quadrado e passo em forma de raiz, não é? Para o segundo membro. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 10.000. Lembra que aqui tem mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 10.000. Só que eu não coloquei o mais ou menos, gente, porque a gente só vai considerar o valor positivo. Né? Porque observa que aqui eu tenho a equação de segundo grau. Eu deveria ter duas respostas. E na real eu tenho. Só que eu não preciso colocar o mais ou menos, porque aqui nesse caso só vou pegar o valor positivo, porque eu estou trabalhando com medida, né? Comprimento. Então, beleza. Raiz quadrada de 10.000 vai ser 100. Então, achamos aqui o valor de x. Ó. Se x vale 100, isso significa que é 100 metros. Se eu voltar aqui, ó, observa que a altura, a largura dessa praça, observa que aqui vai ser 100. Concorda? Porque x é 100, a gente não achou 100 como valor de x. Se a altura vale 100, eu posso dizer que o comprimento vai valer o quê? Vai valer 200, né? Porque lembra que é o dobro. Olha só, que aqui é 2 vezes x. Beleza? Então já tem aqui a nossa resposta. O comprimento vale 200 e a largura vale 100. A resposta vai ser a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pedro é pecuarista e com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular, cujas dimensões são as raízes da equação x ao quadrado menos 45x mais 500 igual a zero, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado? Tá? Eu posso até considerar a questão anterior como exemplo para visualizar melhor o que a questão quer
que você resolva, né? Que está pedindo para você. Gente, observa que ele tem um cercado no formato de um retângulo. É como se fosse a praça na questão anterior. E o comprimento, né? As dimensões desse cercado, que é o comprimento e a largura, são as raízes dessa equação do segundo grau. Então, se eu achar a equação, as raízes dessa equação do segundo grau, eu vou determinar qual é o comprimento e qual é a largura. Aí, dessa forma, eu vou conseguir calcular quantas voltas, né, quanto de arame ele vai utilizar para dar as 5 voltas. Né? Porque ele tem que dar 5 voltas de arame farpado nesse cercado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as raízes. Então, lá, pela fórmula de Bhaskara mesmo, tá? Primeiro aqui eu vou achar o valor de delta, né? Então vai ficar aqui, ó, menos b ao quadrado, então fica menos 45 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 500, tá? Se eu pegar menos 45 ao quadrado, que é menos 45 vezes menos 45, vai dar 2025. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 500 já 2.000. Beleza? Então ficou 2025 menos 2.000. Subtraindo, eu vou ter 25. Então, está aqui o valor de delta. Tranquilo? Aí, agora eu vou achar as raízes pela fórmula de Bhaskara. Substituindo lá na fórmula de Bhaskara, observa que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, tá? Eu já coloquei a resposta direta aqui, ó. Aqui ficou 45 positivo, porque lembra, é menos da fórmula com o menos do 45 aqui, ó. Então, fica jogo de sinal dá positivo. Então, fica 45 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25. Então, nesse caso, dá 5, né? Sobre 2 vezes 1, né? Porque o A é 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Eu vou pegar o 5 positivo agora primeiro. Eu vou ficar com 45 mais 5. Se eu somar, dá 50. 50 dividido para 2 dá 25. Beleza? E pegando o 5 negativo, vou ter 45 menos 5 dá 40. Então, vou ficar 40 dividido para 2, que dá 20. Então, tá aqui. As raízes são 25 e 20. Isso significa que o cercado vai ter comprimento medindo 25 metros e a altura medindo 20 metros. Então, tá aqui as dimensões do retângulo do cercado. Beleza? A gente observa só. Se ele fosse dar uma volta de arame farpado, quanto ele ia precisar de arame? Observa que nesse caso é só determinar qual é o perímetro desse retângulo, não é? Quer dar uma volta completa. Então aqui ele teria que dar, ó, 25 metros, subindo aqui mais 20, depois aqui voltando mais 25 e depois descendo mais 20. Então seria 25 mais 25, 50, mais 20, 70, mais 20, 90. Então ele precisa de 90 metros de arame para dar uma volta, né? Então, se ele vai dar 5 voltas, eu só preciso pegar esse 90 e somar 5 vezes. Ou multiplicar por 5, né? Então, nesse caso aqui é só multiplicar por 5. Vai ficar 90 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9 dá 45. Tá aqui a resposta. 450 metros. Então, a resposta vai ser a letra A. Beleza? Então, é só isso aí, essa questão. Bora para a próxima. Está quase terminando. A próxima diz assim, ó, o gráfico a seguir pertence a uma função f de x do segundo grau, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessas funções, assina-lhe a alternativa correta. Tá? Aí na letra A diz assim, ó, é uma função do segundo grau, quer dizer, uma função do segundo grau pode ter uma reta como gráfico. É só para marcar se está certo ou errado, tá? Qual é a questão, qual é a alternativa correta? Observa que essa letra A está totalmente errada, né, gente? Por quê? Porque funções do segundo grau sempre vai ter como gráfico uma parábola. Então, observa aqui nesse gráfico aqui, ó. Observa que eu tenho aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Então, parábola. Se está dizendo que uma função do segundo grau pode ter uma reta como gráfico, está dizendo que pode ser uma reta assim, pode ser uma reta assim, né? Então, está errado. O que tem reta como gráfico são funções do primeiro grau. Funções afim, né? Funções constantes. Beleza. Letra B. O coeficiente A dessa função é positivo? Olha aqui.
a concavidade da parábola está voltada para baixo. E lembra que numa função do segundo grau, gente, o coeficiente A, ele determina se a parábola vai ser voltada para cima ou vai ser voltada para baixo. Se ela é voltada para baixo, significa que o A é negativo, né? Concavidade voltada para cima é quando o A é positivo. Então, se na letra B está dizendo o coeficiente A dessa função é positivo, está errado. Porque está voltado para baixo significa que o A é negativo. Tá? Letra C. O valor do coeficiente C nessa função é igual a 9. Aí, essa é a nossa alternativa correta, não é? Por que vai ser a nossa alternativa correta? Porque lembra, na função do segundo grau, o coeficiente C, ele determina onde o gráfico vai tocar no eixo Y. E observa aqui que no eixo Y, o gráfico está tocando aqui em cima, né, o valor máximo, que é aqui no valor 9. Certo? Então, isso significa que o C é 9. Então, nossa resposta correta vai ser a letra C. Eu não preciso nem ler a letra D, porque não vai estar correta, mas eu vou ler aqui. Ó. Letra D diz, não é possível determinar as raízes dessa função unicamente a partir de seu gráfico. Para isso, a lei de formação sempre será necessária. Errado, né? Porque eu posso determinar as raízes de uma função do segundo grau analisando o gráfico. E como é que eu faço isso? É só observar onde o gráfico toca no eixo X. Olha que no eixo X o gráfico está tocando aqui e está tocando aqui. Não é menos 2 e 2 não, tá, gente? É um pouco a mais aqui. É como se fosse 2,2 ou 2,1, tá? Positivo e negativo. Então, tem como determinar quais são as raízes. Então, tá errada a letra D. Beleza? Próxima questão. O vértice da parábola y igual a 2x² menos 4x mais 5 é qual desses pontos? Então, aqui já trabalha com o vértice de parábola, né? Que no caso seria o valor máximo ou o valor mínimo da função quadrática, tá? Lembra como é que eu determino o vértice de uma parábola? Tem a formulazinha, né? Lembra que V, que é o vértice, lembra que é um par de coordenadas. É só você, para determinar a coordenada x, é você fazer menos b dividido para 2a. E para determinar a coordenada y, é só você pegar menos delta sobre 4a. Então, lembra que é isso aqui, ó. Beleza? A gente só precisa substituir os valores aqui e calcular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular quem é delta, tá? Porque eu preciso saber quem é delta, o discriminante. Então, delta vai ser o quê? É b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, olha aqui, b é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado, aqui, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 5, menos 4 ao quadrado dá 16, tá? 4 vezes 2 dá 8, negativo. Aí 8 vezes 5 dá 40, fica negativo aqui, ó, menos 40, né? 16 menos 40 vai dar menos 24, então tá aqui, ó, delta vale menos 24, tá? Então com isso eu já posso substituir aqui os valores, ó. Olha que b é menos 4, então fica menos menos 4. Significa que vai ficar 4 positivo, não é? Então tá aqui, ó, 4 positivo. Sobre 2 vezes a. Olha que o a é 2, então fica 2 vezes 2 que dá 4. Então, a abscissa, ou seja, o valor de x da coordenada aqui vai ser 4 dividido para 4, tá? E o valor da ordenada aqui, ó, que é o valor de y, é só pegar menos delta. Observa que vai fazer jogo de sinal, né? Negativo aqui da fórmula com o negativo lá do valor, vai ficar 24 positivo. E embaixo vai ficar 4 vezes a. Olha que o a é 2, então fica 4 vezes 2 que dá 8. Beleza. Agora eu divido, né, aqui as frações, ó, 4 dividido para 4 vai dar 1, e 24 dividido para 8 vai dar 3. Com isso eu determinei o vértice da parábola. O vértice da parábola, que nesse caso vai ser um valor mínimo, é na coordenada 1, 3. Observa que a resposta certa vai ser a letra E. Tranquilo? Beleza. Próxima diz o seguinte, ó. O gráfico da função y igual a ax² mais bx mais c está esboçado pela parábola no painel. Sendo delta o discriminante, podemos afirmar que... Então, nós temos que analisar esse gráfico, que já está aqui, ó, representado no plano cartesiano, é uma parábola, e temos que marcar a alternativa correta. Por exemplo, na letra A está dizendo que o a é menor que zero, né? Se está dizendo que a é menor que zero, significa que está dizendo que o a é negativo.
Nessa parábola, o A é negativo? É, não é? Por que o A é negativo? Porque a concavidade da parábola está voltada para baixo. Se está voltada para baixo, isso significa que o A é negativo. Se tivesse voltada para cima, isso significaria que o A é positivo. Então, nesse caso aqui, ó, a letra B eu desconsidero, né? Porque está dizendo que o A é positivo, maior que zero. Está errado, tá? Então, ficou 4 alternativas aqui, ó, para mim analisar. A próxima afirmação que diz é o seguinte, ó, delta é maior que zero, tá? Observa aqui, gente. Quando o discriminante é maior que zero, isso significa que eu vou ter duas raízes distintas, não é? Dois resultados diferentes da equação. E observa aqui que nesse gráfico eu tenho duas respostas distintas. Tá aqui, ó. A primeira fica aqui e a segunda fica aqui. Porque lembra que as raízes da função do segundo grau é justamente os valores onde o gráfico vai tocar no eixo X. Então ele toca aqui e toca aqui. Está tocando em dois valores diferentes. Significa que o delta é maior que zero, né? É um valor positivo. Então observa aqui na letra C está dizendo que o delta é igual a zero. Então já posso cortar essa questão que não vai estar certa. Então ficou entre 3 alternativas, certo? Vamos analisar o C agora, que é a última afirmação aqui, ó. C é maior que zero. Olha aqui nesse gráfico aqui, realmente o C é maior que zero, não é? Por que o C é maior que zero? Porque olha que o gráfico está tocando no eixo Y na parte positiva do eixo Y, aqui, ó. Está tocando aqui. E aqui não é um valor positivo, que está acima do zero, da origem, é um valor positivo. Isso significa que o C é maior que zero. Então, a letra A vai ser a nossa resposta correta. Por quê? Porque a letra D está dizendo que C é menor que zero, é um número negativo e está errado. E na letra E está dizendo que o C é igual a zero. Isso também está errado. Porque para ser igual a zero, o gráfico teria que tocar aqui na origem do plano cartesiano. E coisa que não está acontecendo. Tá? Então a resposta vai ser a letra A. É um pouco chatinha essa questão porque é mais análise. Mas não tem nenhum tipo de cálculo para você fazer. É só você analisar o gráfico e observar o que se encaixa nas alternativas. Última questão diz assim, ó. Qual a função que representa o gráfico seguinte? Aí temos esse gráfico aqui, ó, representado no plano cartesiano, gente. E é para dizer qual dessas funções nas alternativas aqui representa essa função, esse gráfico, tá? Vamos analisar a letra A, por exemplo. Letra A está dizendo que a função é y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 9. Pode ser essa resposta? Até poderia ser. Observa só, gente. Olha que a parábola do gráfico está voltada para cima, né? Se está voltada para cima, isso significa que o A é positivo. O A é positivo, ou seja, o número que está junto do x quadrado tem que ser positivo. Então, na letra A pode ser a resposta, porque aqui é 2 positivo. A letra B não pode ser nossa resposta, porque está dizendo que o A é menos 2. Letra C pode ser nossa resposta. Letra D não pode ser nossa resposta. E a letra E pode ser a resposta, tá? Então, está entre 3 alternativas. Eu vou para a eliminação. Eu vou olhar o B agora. Na letra A está dizendo que o B é 3x, né? 3 positivo, o B. 3 positivo. Gente, o que o termo B da função quadrática indica? Lembra que ele indica onde, né, em que parte o gráfico vai tocar no eixo Y, se vai ser na parte crescente ou decrescente do gráfico. Observa que aqui a parábola vai descendo, 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 toca aqui no eixo Y, no valor 9, né, negativo, na parte decrescente, na parte que ela está descendo. Se está tocando na parte decrescente, isso significa que o B é negativo. O B é negativo. Então, a letra A não vai ser nossa resposta, porque aqui o B é positivo, certo? A letra C, o B está negativo, e a letra D, o B está positivo. Então, já posso eliminar a letra E. Não vai ser nossa resposta. Com isso, eu achei a resposta. Letra C, tá? E olha que o menos 9 ali, né, que é o termo C, vai bater, vai coincidir, ó. Porque lembra que o termo C indica onde o gráfico toca no eixo Y e está tocando aqui no menos 9. Beleza? Então já está aqui, ó, menos 9. Com isso, nós terminamos. Essa foi a avaliação que eu passei para vocês. Os assuntos foi equação de segundo grau e função quadrática. Certo? É isso, gente. Na próxima aula eu faço a correção
da segunda avaliação, provavelmente vai ser em sala de aula, tá? Mas qualquer dúvida me procure, beleza? É isso, até a próxima aula.